Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quem pode dizer amém por essa palavra? Pode se assentar, aplaudindo o santo nome do Senhor. Amém, glória a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, no livro de Filipenses capítulo 2, nós temos o maior exemplo de um homem sendo servo. Nós temos aqui Jesus como o maior exemplo para a igreja de ser servo. Abaixa só um pouquinho para mim o fundo musical. Jesus é o nosso maior exemplo de servo, de servidão. E na maioria das vezes nós não conseguimos compreender o que é ser servo, o que é servir. Na maioria das vezes nós como igreja servimos a Deus da nossa forma, do nosso jeito, conforme aquilo que nós achamos e pensamos. Nós não entendemos o que é servir, o que é ser servo, ou seja, se colocar nessa condição. Quando eu falo que eu sou servo, eu estou me colocando em submissão a um Senhor. Eu estou me colocando a servir a ordem de alguém que é superior a mim. E uma vez que eu decido ser servo, sendo servo, eu não tenho escolha, eu não tenho opção. Eu tenho que acatar a ordem do meu Senhor, eu tenho que acatar a ordem daquilo que o meu Senhor se agrada. E na maioria das vezes nós não conseguimos entender o que é ser servo, o que é servir a Deus. Nós servimos a Deus na maioria das vezes da forma que nós entendemos, da forma que nós queremos servir ao Senhor. Nós colocamos o nosso tempo, em vez de estar disponível ao Senhor, nós encaixamos Deus no nosso tempo, em vez de nos encaixar no tempo de Deus. Isso significa de fazer a vontade dEle, conforme aquilo que Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer. Então a gente serve a Deus na maioria das vezes, dizendo assim: até aqui, Senhor, até aqui eu te sirvo. Nós pegamos o nosso tempo e moldamos conforme nós queremos moldar ou queremos fazer. Nós não se submetemos à vontade do Senhor da forma que Ele quer que nós façamos, ou seja, eis-me aqui, Senhor, use a minha vida da forma que o Senhor quer fazer. Mas na maioria das vezes nós pegamos o nosso tempo e damos parte do nosso tempo para Deus, encaixamos Deus em nosso tempo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos encaixamos no tempo dEle, fazendo a vontade dEle, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, a gente caminha uma vida com Deus, uma vida com Cristo, no Evangelho, caminhando com Ele, achando que servir ao Senhor é apenas vir um culto de quarta, é apenas vir um culto de domingo, é apenas às vezes servir em um departamento ou em um ministério. Por quê? Porque nós pegamos Deus e nos encaixamos no nosso tempo. Mas servir a Deus é muito mais do que isso. É fazer a vontade do nosso Senhor, é estar debaixo de uma missão e estar submetido a isso, custe o que custar. Quando eu falo que eu sou servo de Deus, que eu sou servo do Deus Altíssimo, eu preciso entender que eu não tenho escolha, que Ele é que manda na minha vida, que Ele que vai dirigir a minha vida. A partir do momento que eu decido ser servo, eu preciso aprender a renunciar. Eu preciso aprender a renunciar às minhas vontades, eu preciso aprender a renunciar ao meu querer, eu preciso aprender a renunciar tudo aquilo que possa me afastar da vontade do Senhor. Mas nós falamos que somos servos e na maioria das vezes não conseguimos renunciar para servir a Deus. Quando a palavra do Senhor diz que há um mandamento que todos nós como igreja precisamos seguir, precisamos obedecer. Há um mandamento que não é individual. Há um mandamento que Jesus deixou para nós, que é um mandamento que é primordial para que a igreja venha fluir, para que a igreja venha crescer, para que a igreja venha desenvolver. E evangelista, qual é o mandamento é esse? A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Jesus nos deixou o mandamento primordial, o mandamento principal para que nós possamos seguir. E que mandamento é esse, evangelista? Buscar primeiro o reino de Deus. A vontade de Deus, como nosso Senhor, é que nós como igreja venhamos buscar primeiramente o reino dele e a sua justiça. Mas na maioria das vezes nós não temos o reino de Deus como a sua prioridade. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A maioria de nós buscamos primeiro os acréscimos, em vez de buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o acréscimo, evangelista? O acréscimo é você buscar o carro, a casa, a prosperidade, os bens materiais. É você correr atrás de construir uma vida terrena. É você correr atrás de construir os seus bens materiais na terra, em vez de você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Jesus está colocando o reino de Deus como prioridade. E a palavra prioridade, ela tem um sentido daquilo que é único. De uns tempos para cá, pela humanidade, nós distorcemos a palavra prioridade. A palavra prioridade significa aquilo que é único, aquilo que é irremovível, aquilo que é insubstituível. E quando Jesus fala: buscai primeiro, buscai o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, ele está falando que o reino de Deus, nós como servos, tem que estar em primeiro lugar. E a palavra primeiro significa, como eu disse, aquilo que é único. Mas de um tempo para cá, essa palavra ela foi alterada. E nós falamos o seguinte, que nós temos as nossas prioridades. Então, nós falamos que nossas prioridades é a casa, é o carro, é a família, é o esposo, é a esposa, é a empresa. Tudo isso são nossas prioridades. Mas quando eu pego a palavra prioridade, que tem o sentido daquilo que é único, e acrescento um S, e agora fica prioridades, já não existe mais nenhuma prioridade. Agora só existe um monte de tarefa que eu tenho que realizar. Então você fala que você tem que cuidar da sua casa, do seu carro, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua empresa, do seu curso, da sua faculdade. Então agora você já não tem mais nenhuma prioridade. Você tem agora um monte de tarefa que você precisa cumprir e realizar. E aí quando dá tempo, você busca o reino de Deus. Quando as coisas apertam, você quer buscar Deus em oração. Quando as coisas não estão no lugar, você quer buscar o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não é prioridade para você. Quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus, ele tem que estar em primeiro, ou seja, tem que ser algo irremovível. Você não pode buscar a casa, o carro, você não pode buscar primeiro ser bem-sucedido, como a maioria das pessoas buscam. Hoje, a humanidade, ela caminha para dois sentidos apenas. Hoje, as pessoas, elas trabalham e vivem a sua vida para duas coisas: para ter segurança e bem-estar social. Porque elas têm tão fixo as coisas dessa terra, como se isso que nós vemos e palpamos não fosse passar, não fosse ser destruído, não fosse passageiro. Nós vivemos, a nossa geração vive, como se as coisas terrenas fossem tão sólidas, tão firmes. É por isso que na maioria das vezes não conseguimos buscar primeiro o reino de Deus. Nós não gastamos, às vezes, 1 hora de oração, 2 horas de oração, 1 hora na leitura da palavra. Por quê? Porque para nós as coisas físicas são mais reais do que as coisas espirituais. Os nossos olhos estão mais focados naquilo que é terreno do que no reino dos céus. Então buscamos primeiro estabelecer uma boa vida, estabelecer um bem-estar social, uma segurança, buscando as coisas terrenas, buscando as coisas passageiras. E quando a palavra fala buscar primeiro o reino de Deus, o reino de Deus, igreja, não é comida, não é bebida. O apóstolo Paulo fala sobre isso, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. Ou seja, o reino de Deus não é comida nem bebida. Isso significa que o reino de Deus não é tangível, não é palpável, não é material. Você não pode pegar o reino de Deus. O reino de Deus, ele é espiritual.
Mas por ser espiritual, ele não é mais irreal do que o mundo físico. Por ser espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Porque a gente não tem, na maioria das vezes, a capacidade de apalpar a dimensão do mundo espiritual. Nós achamos que o mundo espiritual é mais fraco do que o mundo físico. É por isso que nós andamos com a cabeça nas coisas terrenas, correndo atrás de carro, de casa, de prosperidade. Gastamos às vezes 8 horas, 9, 10 trabalhadas, só para ter um sustento, só para ter uma prosperidade, só para garantir uma aposentadoria no futuro. Por quê? Porque nós temos medo do futuro e achamos que as coisas físicas são mais reais do que as coisas espirituais. Mas as coisas espirituais, elas são mais reais do que as coisas físicas. Por quê? Porque as coisas físicas só existem por causa das coisas espirituais. O escritor de Hebreus fala o seguinte, que as coisas visíveis foram feitas a partir das invisíveis. Isso significa que o que você vê de tão sólido como esse chão que você pode ver hoje, o céu, a terra, as coisas, foram feitas a partir das coisas espirituais. O mundo físico, ele só existe porque o mundo espiritual nasceu antes, veio antes. E se não existisse o mundo espiritual, não existiria a terra, o céu, aquilo que você pode palpar e aquilo que você pode segurar. Então o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. A palavra do Senhor diz o seguinte: passará céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ou seja, tudo aquilo que você acha que é tão sólido, que é tão firme, vai passar. Esse chão que você está pisando, esse tempo que você está aqui dentro, ele pode ser destruído a qualquer momento. Com uma britadeira você pode destruir esse templo em 24 horas. Amanhã esse templo aqui não pode existir. A sua casa não pode existir daqui a um tempo, porque tudo nessa terra é destrutivo. Os céus vai passar, a terra vai passar, porque tudo isso é passageiro. A única coisa que é firme, a única coisa que vai durar para sempre é a palavra de Deus, que é Espírito. Só que a gente não consegue, na maioria das vezes, entender isso. A palavra de Deus é Espírito, mas porque a palavra de Deus é Espírito, ela é mais real do que o mundo físico que nós palpamos, seguramos e podemos sentir. Porque todas as coisas foram feitas a partir do mundo espiritual. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E no versículo 3, a palavra do Senhor diz que Deus disse que haja luz e houve luz. Ou seja, o mundo que nós vemos hoje, que é tão real para nós, ele foi feito a partir da palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. João capítulo 1 fala que no princípio ele era o verbo. Jesus era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E nada do que se fez poderia ser feito se não fosse por ele. Ou seja, Jesus no princípio da criação, onde não existia céu, terra, nada do que você vê hoje, ele já existia. Ou seja, a palavra de Deus já existia. E a palavra de Deus, ela é Espírito, porque Deus, ele é Espírito. Por isso que João fala que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e adorem em verdade. Então tudo que você vê hoje, de tão tangível, de tão tocável, foi feito a partir do mundo espiritual. Então a gente não pode caminhar nessa terra como se as coisas físicas fossem mais real do que as coisas espirituais. E porque na maioria das vezes não entendemos que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. E este mundo físico que você palpa, segura, pisa, que pode ser tangível a você, vai tudo passar. E aí o que nós fazemos? Nós buscamos as coisas dessa terra passageira. Buscamos, às vezes, trabalhamos 8, 9, 10 horas por dia para conseguir apenas um bem-estar social, um dinheiro, um resultado para você pagar uma conta, uma água, uma luz, pagar os seus boletos, ter uma aposentadoria no futuro. Mas você não consegue construir a sua vida espiritual. É por isso que Jesus disse o seguinte: não ajunteis tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não pode minar, e os ladrões podem minar e roubar. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração.
Então o reino dos céus, ele precisa ser buscado. É por isso que Cristo estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque ele não é comida nem bebida, é justiça, ou seja, a palavra de Deus. Paz, a paz que excede todo conhecimento, e a alegria no Espírito. Uma pessoa que encontrou o reino dos céus, ela tem alegria, independente das coisas que estão acontecendo na terra, ela tem alegria. Mas a maioria das pessoas não encontraram o reino dos céus. A maioria das pessoas encontraram uma placa de igreja, encontraram um ministério, encontraram um pastor, encontraram um apóstolo, mas não encontraram o reino do céu. As pessoas vivem perdidas nessa terra, procurando pessoas para segurar, para apalpar, mas elas não encontraram o caminho da salvação, que é o reino dos céus. E por que eu digo isso? Porque é Jesus que disse, Jesus pregando, ele falou o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que o homem achou, foi, vendeu tudo quanto tinha para comprar aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca pérolas preciosas e, achando uma pérola de grande valor, vende tudo quanto tinha para comprar aquele campo. Isso significa que uma pessoa que encontra o reino dos céus, ela é capaz de perder tudo nessa terra para adquirir o reino dos céus. Uma pessoa que encontra o reino dos céus, ela é capaz de se despedir de tudo, de se esvaziar de tudo para encontrar o reino dos céus. Quando Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido em um campo, é que o reino dos céus, ele não está na superfície. Ele tem que ser buscado até você encontrar. Só que ele é um tesouro. E quando essa pessoa encontra esse tesouro, ela está disposta a perder tudo. A perder faculdade, a perder trabalho, a perder empresa, a perder o que for que tiver que perder para acessar o reino dos céus. Porque é uma fonte que jorra dentro de você quando você encontra o reino dos céus. E essa fonte, ela jorra até a vida eterna. Essa fonte, ela não anseia as coisas dessa terra. Essa fonte não anseia os bens materiais. Não é que você não precise de carro, de casa, de comida, de bebida, mas você não anseia. Você anseia as coisas celestiais, porque essa fonte te faz desejar o reino de Deus. E quando ele fala o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que o homem achou, foi, vendeu tudo quanto tinha. Ele está falando o seguinte, que se fosse preciso esse homem vender a roupa, ele vendia, vender o sapato, ele vendia. O que isso significa, evangelista? Significa que uma vez que uma pessoa verdadeiramente encontrou o reino dos céus, nada mais nessa terra faz sentido. Nada mais nessa terra faz sentido. Ela não está apegada a carro, ela não está apegada a casa, ela não está apegada a trabalho, ela não está apegada a nada disso. Uma vez que você encontra o reino do céu, nada mais faz sentido. Aí a gente vem na igreja e canta assim, ó: é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Só que a gente fala isso na maioria das vezes da boca para fora. Por quê? Porque para provar que uma pessoa não encontrou o reino dos céus, é quando essa pessoa está apegada ao carro, à casa, não se desprende do sapato, que é consumista. Porque uma vez que você encontra realmente o reino dos céus, que tem que ser buscado. E como eu encontro, evangelista, o reino dos céus? Buscando. Não há outro método, não há outro jeito, igreja, de encontrar o reino dos céus, senão em oração, jejum e palavra. E uma vez que você encontra o reino dos céus, que não é físico, é espiritual, ele está dentro de mim. Jesus disse aos discípulos: ide pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Então alguém vai falar bem assim: onde está o reino dos céus? Está dentro dos discípulos. Quando eles chegavam numa cidade, em um bairro, eles levavam o reino dos céus. Então ele fala o seguinte: curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Isso significa que o sinal de que o reino dos céus chegou em uma casa, em uma igreja, em uma cidade, em um país, é as manifestações dos sinais. Tem que haver demônios sendo expulsos, mortos ressuscitando. É um sinal, porque o apóstolo Paulo disse que o evangelho
Ele não pregava o evangelho com persuasão de palavras, mas ele pregava o evangelho em demonstração de espírito e de poder. O evangelho é poder para todo aquele que nele crê. Só que nós não encontramos, na maioria das vezes, muitas pessoas, o reino dos céus, porque elas estão apegadas à casa, a carro, à comida e à bebida. E quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala que vai ser acrescentado, é que ele vai te dar. Uma vez que Deus encontra um homem e uma mulher que tem a prioridade do seu reino, como servo e serva, ele vai te dar. Ele vai te dar o carro, ele vai te dar a casa, ele vai te dar o melhor emprego. Só que por que a igreja é pobre? Porque na maioria das vezes você trabalha horas e horas para encontrar um resultado que você não consegue encontrar um resultado no final do mês. Você trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia para ter às vezes o resultado que você não tem, para ter o resultado que você gostaria de ter, mas você não tem. Porque você não coloca o reino dos céus como prioridade. Então você tem até um resultado, mas não é aquele que você gostaria. E aí você se pergunta assim: cadê essa prosperidade que tanto o apóstolo fala, que tanto a igreja fala, que eu não vejo? Deus não é o Deus do ouro e da prata. Por que eu não recebo isso? Porque a igreja não tem o reino dos céus como prioridade. E Deus, ele não dá as riquezas dele para um homem, para uma mulher que não tem o reino dele como prioridade. Porque quando Deus dá as riquezas dele para um homem, para uma mulher que não tem o reino dele como prioridade, ele larga o reino de Deus para ficar com os bens materiais. Mas quando ele encontra um homem e uma mulher que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele dá tudo, ele dá o mundo. Só que a igreja não consegue entender isso. E enquanto você não entender que o reino de Deus é prioridade, não de falar, mas de viver, você vai continuar anos e anos na igreja e não vai ter a prosperidade a qual Deus, ele quer dar para a igreja. Por quê? Porque Deus fala o seguinte, livro de Mateus capítulo 6, que não andeis dizendo o que comeremos e o que beberemos, como os gentios dizem. Porque tudo isso vosso Pai Celestial sabe muito bem do que vos necessitais. Tudo isso que você corre, casa, carro, comida, bebida, isso para Deus não é prioridade. Casamento não é prioridade, casa não é prioridade, empresa não é prioridade, o seu curso, a sua faculdade não é prioridade, o seu aluguel não é prioridade para Deus, é uma necessidade, e como necessidade ele vai suprir. Só que vocês correm atrás de quê? De necessidades, e não do reino de Deus. Por quê? Porque nós não temos a fé em Deus que dizemos ter. O problema de andarmos ansiosos, cabisbaixos, correndo atrás de comida, bebida, dinheiro, é que nós não temos a fé que dizemos ter em Deus. E por isso achamos que Deus não vai suprir aquilo que Ele disse que iria suprir. E aí nós não conseguimos viver uma vida simples. Nós não conseguimos viver uma vida simples. Nós não conseguimos viver uma vida resumida como Jesus viveu. Jesus, ele foi o nosso maior modelo de simplicidade. Jesus, ele só tinha apenas uma prioridade. Qual prioridade? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele sabia que aquilo tudo seria acrescentado. Mas mesmo assim, nós falamos o seguinte: não, mas a minha casa é prioridade, Maria. Você está falando para mim que a minha esposa não é prioridade, os meus filhos não é prioridade. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: minha filha, Deus criou primeiro Adão, depois criou Eva. Ou seja, Deus criou Adão e acrescentou Eva. Você não nasceu com a sua esposa, você não nasceu com seus filhos, você não nasceu com a sua empresa, você nasceu um ser individual. Ou você vai me dizer que quando a sua mãe pariu você e seu esposo, pariu você e seus filhos, pariu você e sua empresa, pariu você com a roupa. Não, você nasceu nu, sem nada, pelado. E você, quando nasceu um ser individual, você foi crescendo. Aí o quê? O trabalho foi acrescentado, a esposa foi acrescentado, o esposo foi acrescentado, depois os filhos foram acrescentados, a empresa foi acrescentada, tudo que você tem hoje foi acrescentado.
Só que, como nós vivemos uma cultura, na maioria das vezes, mundana, e nós saímos do mundo para cá, para a igreja, e não vemos, na maioria das vezes, um exemplo. Nós ficamos perdidos e dizemos o seguinte: mas se eu não buscar tudo isso, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? E Deus está dizendo: o resultado que você quer ter está na negligência que você não quer buscar. Enquanto você não buscar o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que você quer ter, você pode até ter, mas não vai ser no resultado que você gostaria de ter, da abundância que você gostaria de ter. Mas então, evangelista, o que você quer dizer? Eu já estou dizendo que a prioridade de Deus é o reino dele. A prioridade nossa é, às vezes, ter um esposo, uma esposa, uma empresa, fazer uma faculdade, viajar. Mas a prioridade de Deus é o reino dele. Nós, como servos, precisamos entender isso, que a prioridade de Deus é o reino dele. É buscarmos o reino dele em primeiro lugar. E depois, aquilo que nós necessitamos e precisamos, ele vai acrescentar, ele vai nos dar, ele vai nos fornecer. Mas não conseguimos entender isso. E quando nós olhamos em Filipenses capítulo 2, a Bíblia fala o seguinte: de sorte que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que houve em Cristo Jesus, que nós precisamos buscar, que nós precisamos adquirir? Que sentimento é esse? Então ele explica: de sorte que haja em vós o meu sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 2: que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, um sentimento de humildade, porque Jesus estava na forma de Deus, ou seja, Jesus estava na aparência de Deus, na aparência gloriosa de Deus, em toda a sua majestade, em todo o seu poder. Jesus estava na sua aparência de Deus, na forma de Deus. Como João em Apocalipse viu Jesus, né, que seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como um latão reluzente, da sua boca saiu uma espada. Então Jesus estava na forma de Deus, porque Jesus era Deus. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que significa usurpação? Usurpação é você se colocar no lugar de alguém, se colocar em um lugar que não é seu. Só que Jesus, ele tinha o direito de vir na forma de Deus, na aparência de Deus. Só que ele optou a não tomar esse direito, a não usufruir desse direito. Então ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não teve por, ele abriu mão do seu direito em vir da forma de Deus. E a palavra fala que ele se ele se fez sem nenhuma reputação, fazendo semelhante aos homens na forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso significa que Jesus, sendo Deus, ele se fez sem nenhuma reputação para servir eu e você. O que é, evangelista, reputação? Reputação é aquilo que as pessoas acham de você, pensam de você. Então eu e você, nós temos muitas reputações para zelar. Reputação na aparência, no cabelo, na maquiagem, na roupa, no tênis, na sandália. Reputação financeira. A maioria de nós precisa dar uma prova para a sociedade que nós somos bem financeiramente. Então nós corremos atrás de ter um bom carro, uma boa casa, sair do aluguel, às vezes para dar uma resposta à sociedade, porque para o mundo uma pessoa bem sucedida é uma pessoa que tem casa, carro e tudo do luxuoso. Reputação financeira. Então nós somos cheios de reputações a zelar. Por isso que na maioria das vezes nós temos dificuldade de se colocar na forma de servo, de se submeter a Deus e de servir a Ele em submissão. Não fazendo aquilo que nós queremos fazer, mas fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Gastar tempo em buscar as coisas que para Ele realmente importa. O reino dEle, em oração, leitura da palavra. Mas na maioria das vezes nós somos cheios de si. A nossa maior dificuldade como igreja é se esvaziar de nós mesmos, esvaziar do nosso ego, da nossa soberba, porque nós somos cheios de si. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou vestir essa roupa, eu vou ficar até meia hora depois do culto, eu vou chegar meia hora antes do culto. Eu não vou fazer isso não, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho comida para fazer. Então nós somos cheios de si.
E a nossa maior dificuldade é se esvaziar de si mesmo, para que possamos alcançar uma condição de servo. Só que o que me chama mais atenção nessa passagem é que Jesus não era um apóstolo, Jesus não era um evangelista, Jesus não era um empresário, Jesus não era um pastor, Jesus não era um advogado, um médico, Jesus era Deus, o supremo de todas as coisas. E mesmo sendo Deus, em poder, majestade, que ele não precisava vir como ele veio, ele se despiu da glória dele para vir se humilhar como em forma de homem. Em forma de homem. Nós achamos muitas das vezes que nós somos alguma coisa, igreja. Nós temos um ego muito aguçado em muitas das coisas. Eu não quero servir a Deus, eu não quero aceitar a Deus, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero servir nisso ou fazer isso, porque somos cheios de nós mesmos. Porque não entendemos a beleza do evangelho, que é se esvaziar de si mesmo, para servir um propósito maior daquilo que cabe à nossa vida. E Jesus então não era um apóstolo, um pastor, um evangelista. Ele era Deus, em poder, em glória, e se esvaziou de tudo. Se Jesus, ele se fizesse na forma de um anjo, era como se Jesus estivesse se humilhando a uma classe D, uma classe C. Mas como Jesus se fez em forma de homem, de mim e de você, ele se humilhou numa classe EF. Ele foi ao mais baixo nível da humilhação. Para fazer o quê? Para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Por isso que o texto diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele se despiu de tudo para que possamos hoje ter acesso à vida eterna. E às vezes nós não queremos se submeter ao Senhor em oração e dedicação. A palavra fala, igreja, em Isaías capítulo, no livro de Isaías, que o profeta Isaías profetizou dizendo o seguinte: que a casa do meu Deus seria conhecida entre as nações como casa de louvor e oração. Jesus, no Novo Testamento, ele veio dizendo o seguinte: que a minha casa seria conhecida como casa de louvor e de oração. Mas vocês fazem a minha casa de covis de ladrões. Ou seja, se o povo de Deus, que é servo de Deus, não quer orar na casa dele, nós fazemos a casa do Senhor Deus como casa de covis de ladrões. Porque essa incumbência foi nos dada de fazer desse templo, dessa casa, uma casa de louvor, uma casa de oração. Mas nós não oramos no templo de Deus. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a igreja, porque estamos distantes da oração, estamos distantes da palavra. E como que eu vou me relacionar com Deus se eu não tenho vida com a palavra, se eu não conheço a vontade dele, se eu não conheço aquilo que ele quer? E você está falando isso, evangelista, porque você ora na intercessão? Não! Eu oro porque Deus me incumbiu a isso. Porque não havia oração na igreja. O povo não orava. E hoje é uma dificuldade para o povo orar meia hora depois do culto, ou meia hora antes do culto, ou na intercessão na segunda-feira. E por que não fazem isso? Sendo que essa incumbência foi dada para nós fazermos, para nós servirmos. Porque estamos ocupados com essas tarefas, com nossas coisas para fazer. E dizemos: eu tenho casa para arrumar, eu tenho comida para fazer, eu tenho filho para cuidar, eu tenho marido para cuidar, eu tenho esposa para cuidar. E Jesus disse o seguinte, Jesus falou o seguinte: pobres, vocês sempre vão ter, mas a minha presença nem sempre vos tende. O que isso significa? Igreja, necessidades vocês sempre vão ter. Casa para arrumar todo dia, comida para fazer todo dia, marido para cuidar, esposa para cuidar, empresa para cuidar. Todos os dias vocês vão ter isso para fazer. Então vocês nunca vão orar, nunca vão buscar a Deus, nunca vão fazer nada para o Senhor. Só se contentam em vir no culto de quarta, de domingo, para receber, não entendendo que nós temos que dar para Deus. A sua maior prova de amor a Deus é você dar e dar o melhor. Vai dar o melhor seu tempo,
a melhor adoração. Você não prova o amor ao Senhor com palavras propriamente ditas. Palavras vêm e vão. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou. Só que a gente consegue entender isso quando é de Deus para nós. Me dá um carro, me dá uma prosperidade. Senhor, cura meu filho, cura minha filha, cura meu esposo. Me dá prosperidade, abre empresa, me dá. Nós entendemos e recebemos quando é de Deus para nós. Mas quando é de nós para Deus, nós temos dificuldade de dar, de entregar. Não entendendo que amor não é um sentimento. Amor é uma atitude de entrega. Nós vivemos apenas de palavras e pouco de atitude. E precisamos entender e fazer a vontade de Deus. Por que, evangelista? Porque tudo isso, igreja, vai passar. Seu carro vai passar, sua casa vai passar, seu trabalho vai passar, você vai passar. Tiago disse que a nossa vida é como um vento, é como uma fumaça que hoje existe e amanhã desaparece. Se você morrer hoje, depois de 3 dias, ninguém vai lembrar de você. O que deixa a sua marca na terra é o legado que você fez enquanto você servia a Deus. O restante passa. Sandália envelhece, roupa estraga, tudo passa, reputação passa. E nós estamos vivendo como se nada disso fosse passar. Por isso Jesus disse: não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. O que isso significa? Jesus não veio nessa terra para que eu e você viéssemos ser conformados com este mundo, viéssemos amar este mundo, viéssemos desejar este mundo. Jesus veio nessa terra para que nós fossemos inconformados com este mundo e desejasse a vida eterna. Foi para isso que ele veio. Ele veio para te incomodar mesmo, para você buscar. Porque nós éramos igreja como jambuzeiros brabos. Não nos tínhamos direito da salvação. Nós somos os gentios que Paulo acessou. Deus abriu o tempo da graça para mim e para você. O ano aceitável do Senhor está aberto. Mas nós não merecíamos isso. Mas Ele abriu e disponibilizou o Evangelho para que você viesse ter a salvação, para que você viesse ter o entendimento de que a nossa vida é como um sopro. Hoje você existe, amanhã você não pode existir. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos, 30 minutos, 20 minutos. Você acha que é alguma coisa, você é pó, eu sou pó, e não passa disso. Se Deus tirar a graça, a unção, o sopro do Espírito, não sobra nada. Não sobra nada. É porque é Deus. Deus foi gracioso, Deus foi bondoso, e Ele olha para nós com a ótica de Cristo. O sangue do Cordeiro aplaca a ira de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Todas as vezes que você não se submete como servo, em buscar ao Senhor, em se santificar, você acha que Deus ele aplaude você porque Ele te passa uma revelação? A gente vem para a igreja, recebe uma revelação e o nosso ego incha, porque Deus está comigo. Tá? Não tá não. É a graça dele, é a misericórdia dele. Pois a palavra fala que Deus se compadece de mim e de você, porque Ele se lembra que nós somos pó. Todas as vezes que você vê a graça de Deus te acessando, te dando misericórdia, te dando restauração, te dando oportunidade, não é porque você merece, é porque Ele lembrou que você é pó. Só que nós não conseguimos entender isso. Somos cheios de nós mesmos. Quanto mais eu buscar Deus, mais eu desço. Quanto mais Ele me dá, mais eu me humilho. Quanto mais eu tenho dele, mais eu quero colocar minha cara debaixo do pó. Mas não entendemos isso. E porque nós estamos distantes de Deus, achamos que somos alguma coisa. Quanto mais longe de Deus, você se enche de si mesmo. Quanto mais longe de Deus, você acha que você está fazendo um favor para Deus, vindo cultuar a Ele, vindo dar uma oferta para Ele, vindo num culto de quarto, de domingo, levantar a mão, servir a Ele.
Quanto mais longe de Deus, mais você se acha que é alguma coisa. Mas quanto mais perto de Deus, mais você se esvazia de si mesmo. E mais você reconhece que você não é nada. E ai, se não for Ele na minha vida e na sua vida. É por isso que temos que aprender a ser como Jesus. É muito fácil ter dons. É muito fácil exercer um cargo. É muito fácil exercer um diaconato, um presbitério. Porque nem às vezes aquilo que Deus deu para a gente honra. Eu falo com Deus que para mim é uma honra ser evangelista. Porque Deus falou comigo que Ele não dá a unção de evangelista para qualquer pessoa. A gente trata às vezes as coisas que Deus deu para a gente como qualquer coisa, os dons como qualquer coisa. Porque estamos cheios de nós mesmos. Mas precisamos entender o seguinte, é que precisamos buscar, igreja, ser como Cristo. E como eu vou ser como Cristo? Como eu vou obter humildade? Evangelista, como que eu vou ser humilde? Como que eu vou aprender a ser humilde? Porque é muito fácil falar de humildade. Você tem que ser humilde, você tem que servir, você tem que ser servo. Mas como que eu faço isso? Essa é a grande questão. Como que eu faço isso? Jesus ensina, versículo 7. Se esvaziou de si mesmo. Se você quer ser uma pessoa humilde como Cristo, se esvazie de si mesmo. Se for para você colocar a mão no vaso cheio de bosta, coloca. Se esvazie de si mesmo. Se for para você abraçar um mendigo fedorento de 10 dias sem tomar banho, abraça. Se esvazia de si mesmo. Se for para você limpar um chão cheio de vômito, limpa. Se esvazia de si mesmo. Se for para você tirar a maquiagem, os apetrechos, se esvazia de si mesmo. Se for para você andar de chinelo, se esvazia de si mesmo. É a única forma de você se tornar uma pessoa humilde. Se esvaziando de si mesmo, de toda a sua reputação. O nosso Jesus, o meu Jesus, ele não tinha reputação. O meu Jesus, se ele entrasse por essas portas, mais uma vez, eu e você crucificaria ele. E crucificaria ele pior do que foi crucificado na cruz do Calvário. Pois Isaías capítulo 53 fala que Jesus, ele cresceu como um rebento de terra seca, num lugar desfavorável, num lugar onde ninguém dava valor. Ele cresceu neste lugar desfavorável, pobre. Ele cresceu em Nazaré. Quando as pessoas falavam Jesus de Nazaré, não falavam para aplaudir Jesus, falavam para humilhar Jesus. Ali vem Jesus de Nazaré. Eles estavam zombando do meu Jesus, eles estavam caçoando do meu Jesus, porque Nazaré era como se fosse bairro da Penha, São Benedito, uma favela. Então esse título, Jesus de Nazaré, era para zombar de Jesus. A palavra fala que Jesus não tinha beleza, nem formosura. Essa beleza que nós tanto aplaudimos, a beleza do mundo, olhos verdes, cabelos lisos, nariz afilado, branco, não existia em Jesus. Nem mesmo uma beleza padronizada não existia em Jesus. Ele era aparentemente para nós feios. Jesus seria aparentemente feio. Não que exista uma pessoa feia, mas em um padrão da sociedade, a qual a gente delimita o que é bonito, o que é feio, há pessoas feias pelo nosso estereótipo. Então Jesus era uma pessoa feia, não tinha formosura, a estatura de Jesus, a forma de Jesus não era bonita. A Bíblia fala que as pessoas viravam o rosto para Jesus, e olhando para ele, não fazíamos caso algum dele. Se ele sentasse do seu lado aí, o Jesus que você fala que ama, o Jesus que você fala que adora, meu amado é. Ai, irmão, cresce, amadurece. Você levantaria do lado de Jesus, se ele sentasse do seu lado. Deus, Jesus, aparentando, Jesus tendo tudo. Jesus tendo tudo. Ele aparentava não ter nada. E ele sendo tudo, aparentava não ser nada. E esse é o segredo. Esse é o segredo de uma vida com Jesus. Esse é o segredo de sermos humildes. É mesmo às vezes Deus nos dando tudo, aparentarmos ser nada e ter nada. Porque é Ele mesmo, sendo Filho de Deus, tendo tudo para nos dar, para nos oferecer, Ele se esvaziou de si mesmo. Então que nessa noite possamos entender
O que é ser servo? É se esvaziar de si mesmo, das suas próprias vontades, dos seus próprios questionamentos, do seu próprio querer, da sua própria vaidade, para seguir a Cristo. É por isso que ele disse: se alguém quiser vir após mim, esse alguém é uma decisão, não é um sentimento, é um sentir, não, é uma decisão. Se alguém quiser vir após mim, ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga-me. Pois da mesma forma que eu tive que renunciar ao céu para te buscar, renuncie a sua vida para ter a minha vida comigo. Jesus disse: aquele que achar a sua vida, perdê-la. E aquele que perde a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse acha-la. Mas como assim? Aquele que acha a sua vida, perdê-la. Perguntei para Deus. Então Deus me disse: aquele que está convicto da sua vida, perca ela. Porque o que é a vida, evangelista? A vida é constituída de valores. Desde que você cresce, na sua adolescência, na sua fase adulta, você vai crescendo. E ali você vai construindo valores que são embutidos em você: como se relacionar com o dinheiro, como se relacionar com o esposo, a esposa, como se relacionar com as pessoas. Então você é construído desde a sua infância até a sua fase adulta. Então você que acha a sua vida, está convicto da sua vida, quando encontra Jesus, tem que perder para ganhar a sua vida em Cristo Jesus. Só que é por isso que a palavra fala que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque a porta é estreita, poucos há que a encontrem. Por que a porta é estreita? A porta estreita é o próprio Cristo, e a porta larga é a porta do mundo, que está cheio de vaidades e concupiscências que agarram o coração do homem. Mas, evangelista, são 2 caminhos? Não, são apenas um caminho, igreja. O caminho da porta larga, eu e você já nascemos nele. Eu e você já nascemos no caminho da porta larga. Quando você sai do ventre da sua mãe, você já nasce na natureza de Adão, a natureza caída e pecaminosa. E aí, um dia Cristo tem que te acessar, porque você viveu a sua vida no mundo. Você bebeu, se prostituiu. Eu não ficava fazendo nada disso, mas você mentia, você roubava, você enganava, você adulterava, tomava vantagem dos outros. Aí um dia Cristo te acessou e você entrou pela porta estreita, que é Cristo. E é o único caminho que te leva à salvação, é o único caminho que te leva à vida eterna. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu estou te apresentando hoje um evangelho sem máscaras, um evangelho sem filtro, porque a nossa maior dificuldade é encontrar pregadores que preguem aquilo que Cristo pregou. A nossa maior dificuldade é essa, porque as palavras de Cristo nos confrontam. E nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você a tomar essa decisão de seguir a Cristo. Você que está afastado do Evangelho, ou você que quer hoje, nessa noite, entrar pela porta estreita, eu te convido a acessar esse caminho, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz-me o teu altar.